É o mesmo todos os anos. Entre junho e novembro, vários furacões atingiram a costa do Golfo do Zeuá. Por vezes, há mais de 20 furacões e o mais destrutivo ocorreu em 2005. Foi nomeado Katrina e os acontecimentos que o rodearam tornaram-se, infelizmente, parte da história do Zeuá. Quando uma tempestade tropical começou a formar-se sobre as Bahamas a 23 de agosto de 2005, ninguém pensou que se iria tornar no furacão mais destrutivo que a América já tinha conhecido. Os meteorologistas enviaram avisos sobre a tempestade, mas esta não se intensificaria o suficiente para atingir a força do furacão até 3 dias mais tarde. É o 11º do ano e chama-se Katrina. Este nome tornar-se um símbolo de horror, destruição e sofrimento nos dias vindouros. A 26 de agosto, o Katrina irá atingir a costa da Flórida. Destrói postes de eletricidade, carros e árvores de raiz. Quando o furacão deixa a Flórida, 2 milhões de pessoas ficam sem energia. No dia seguinte, o furacão desloca-se para o Golfo do México, ganhando força. Atingindo o seu quinto e mais alto nível, os estados costeiros declaram um estado de emergência e exortam os residentes a evacuar. Ainda não é claro quando e onde o furacão irá reaparecer. Ambas as perguntas serão respondidas no dia seguinte. O Katrina aproxima-se da costa e o lugar que enfrentará a força mais formidável será Orleans. Uma das poucas cidades americanas construídas pelos franceses no início do século XVIII. Uma cidade de carnaval, de serenidade tranquila e o lugar mais vulnerável da costa. Mais de 1 milhão de pessoas vivem aqui e a maior parte da cidade situa-se abaixo do nível do mar e do lago adjacente. A cidade deveria estar protegida por uma incrível defesa contra inundações de 2.000 km, mas estas eram antigas, mal conservadas e não levavam em conta a força do Katrina. A única sorte foi que 80% das pessoas atendiam ao apelo e saíam da cidade a tempo. Milhares de pessoas foram para o estádio de futebol, que foi construído para resistir às ondas das cheias. As pessoas que não tiveram tempo para evacuar estão à procura de outros locais de emergência, tais como o centro de convenções. O impacto principal do furacão chega no início do dia 29 de agosto. O Katrina corre pelas ruas, esmagando tudo no seu caminho. Ataca postes utilitários, estilhaça vidros, rebenta com os telhados. Passadas algumas horas, a cidade parece ter posto o pior de tudo para trás das costas. Infelizmente, isso não é verdade. A tempestade tropical elevou o nível do lago e do rio e os diques quebraram-se em vários locais. A água começou a derramar sobre a cidade. Inundou 3/4 da cidade incrivelmente depressa, subindo até 7 metros em alguns locais. As pessoas que ficaram em casa tinham apenas uma opção: subir aos telhados e esperar salvar a si próprias. O apocalipse atinge o seu auge quando a barragem do lago finalmente rebenta a 30 de agosto. Agora não há ajuda para a cidade. Por volta da mesma altura, o furacão começa finalmente a enfraquecer. Mas a tragédia da cidade está longe de ter terminado. Milhares de pessoas em áreas inundadas estão sem água, alimentos e uma oportunidade de pedir ajuda. Rezam para que o salvamento as alcance a tempo. Mais de 30.000 pessoas estão a abrigar-se num estádio de futebol. A notícia da terrível catástrofe espalha-se e as pessoas começam a ficar tímidas. O governador vê que a situação no estádio é insustentável e decide encenar uma enorme evacuação. As pessoas do estádio de futebol serão transportadas para outro estádio no Texas durante os próximos 3 dias. Nas zonas da cidade que sobreviveram à inundação, começam os saques. A situação só será acalmada pelo envio de tropas do governo para a cidade. 11.000 militares começam a salvar pessoas que se tornaram desalojadas. A polícia restabelece gradualmente a ordem na cidade e começa a drenar a água sem fim. Só estarão terminados a 12 de outubro. As primeiras pessoas regressam à cidade devastada no final de setembro. Muitos não regressarão de todo. Alguns não têm para onde ir, e outros não querem viver num lugar onde uma catástrofe semelhante possa voltar a acontecer a qualquer momento. De acordo com números oficiais, morreram 1.836 pessoas. Os números não oficiais são muito superiores. Centenas ainda estão desaparecidas. Mais de meio milhão de edifícios foram destruídos. Os danos totais estão estimados em até 100 mil milhões de dólares. Nenhum outro furacão na história dos Estados Unidos causou tantos danos.